Ele foi o maior e o mais luxuoso navio de todos os tempos. Suas salas imponentes e cabines espaçosas atraíram pessoas humildes e passageiros muito ricos. O RMS Titanic ficou conhecido como um barco que jamais afundaria, mas a sua viagem inaugural foi subitamente interrompida. Minha mãe teve uma premonição. Desde o começo ela sabia que tinha algo para temer. 4 dias depois de partir, e após uma falsa sensação de segurança, o Titanic colidiu contra um iceberg. Logo em seguida, sentimos a pior batida que nenhum ser humano poderia imaginar que acontecesse. Foi terrível. Após um drama que se estendeu por 3 horas, o Titanic não teve salvação e afundou nas águas geladas de Terra Nova, próximo à costa do Canadá, no Oceano Atlântico. Aproximadamente 700 passageiros sairiam dali com vida. Porém, observaram mais de 1.200 que não iriam conseguir sobreviver. Os gritos e sons que eu escutei são algo impossível de descrever. Foram os ruídos mais pavorosos que eu já ouvi. Quem sobreviveu àquela noite de 14 de abril de 1912 jamais esqueceu o que se passou naquelas águas frias. O Titanic também era conhecido como Palácio Flutuante ou Navio dos Sonhos. Em 10 de abril de 1912, o luxuoso navio RMS Titanic partiu de Southampton, na Inglaterra, com direção a Nova York, nos Estados Unidos da América. Mas ninguém imaginava que sua primeira viagem seria também a última. 4 dias depois, aquele poderoso navio afundou nas águas geladas. Sua história também foi marcada por dramáticas histórias contadas pelos sobreviventes. Bem, eu lembro disso o tempo todo. E este é o pior pensamento que tenho em minha mente quando lembro da imagem do navio afundando. Eu vejo como tudo aconteceu. Aqueles que estavam na parte esquerda do navio que colidiu com o iceberg foram os que entraram em pânico primeiro. Eles estavam gritando. Bem, eu tenho registrado perfeitamente em minha memória a noite do naufrágio. Eu me lembro como se tivesse acontecido ontem. Toda vez que vejo uma foto do Titanic, tenho a impressão de reviver aquele momento. Eu nunca vou me esquecer do barulho que o Titanic fez quando afundou. As pessoas gritavam e tentavam escapar, mas não conseguiram porque era tarde demais. Foi terrível, momentos terríveis. E até hoje eu ainda escuto os gritos e pedidos de socorro dos passageiros que pulavam do convés. Quando o bote salva-vidas finalmente tocou a água, não podíamos fazer mais nada para ajudar quem tinha ficado para trás. Esse desastre marcou o fim de uma era. O modernismo e as novas tecnologias foram postos em xeque quando aquele grande navio, que nunca seria afundado, afundou. Para dizer que o navio nunca afundaria, foi assim que ele foi anunciado. Bem, para dizer que o navio não afundaria, estava se desafiando o poder divino. No início do século XX, os americanos progrediam nas mais variadas tecnologias. E se existia um emblema para o progresso e para a tecnologia, o Titanic representava tudo isso. Ele era o maior meio de transporte já construído pelo homem. Construído para ser o mais importante de todos os tempos, era também um conceito ímpar de luxo para quem iria fazer aquela travessia. Bruce Ismay foi o responsável por esse projeto glamouroso. Ele era o diretor da White Star Line, uma companhia inglesa de navegação. Roland Wilkes, um tumultuado estaleiro da Irlanda, abrigou milhares de trabalhadores que estavam empenhados em pôr o projeto em prática do navio dos sonhos. Ele era como um arranha-céu. Tinha a medida de 4 quarteirões de uma cidade.
Ele também tinha a altura de um prédio de 11 andares. Possuía 9 pavimentos feitos de aço. O projeto custou em torno de 7 milhões de dólares e se tornou a maior obra construída pelo homem. O navio era dividido em 16 compartimentos hermeticamente fechados para evitar a entrada de água e tinha 48 botes salva-vidas. Mas como a White Star Line achava que o Titanic nunca afundaria, eu acredito que eles pensaram que não seriam necessários botes extras. Então a companhia seguiu apenas uma determinação de segurança do governo e só colocou 16 botes a bordo. Os 16 botes, junto com os botes infláveis, poderiam transportar menos da metade dos passageiros, que estavam num total de 2.201 pessoas. Porém, a segurança não era um ponto principal para um navio que foi projetado para não afundar nunca. Por conta disso, os treinamentos com os botes foram dispensados pela tripulação do navio antes da viagem inaugural e da viagem até os Estados Unidos. Dentro do navio, tudo era imenso, grandioso e muito luxuoso e simbolizava uma era onde o excesso e as riquezas faziam jus ao seu preço caríssimo e ao alto padrão dentro daquele navio. Ele tinha decks com vistas para o mar, e as suas vendas eram para reis e rainhas. Ele também tinha salão de ginástica, um lugar chamado de banho turco e uma piscina coberta a vapor aquecida. O Titanic tinha uma divisão de classes em 3 categorias de acordo com os padrões da sociedade de 1912. A primeira classe era destinada aos milionários, a segunda, a classe média americana, e a terceira para os imigrantes. Em 10 de abril de 1912, em Southampton, na Inglaterra, pobres e ricos embarcaram felizes no luxuoso transatlântico para a sua primeira e única viagem, a viagem inaugural. Naquele porto, muitos desejavam boa viagem. Assim que ganhou os mares, os passageiros da primeira classe entraram em seus luxuosos aposentos. Entre eles, John Jacobs Astor. Ele era o mais rico de todos a bordo naquele navio. Ele viajava ao lado de Madeleine, sua jovem esposa grávida. David Guggenheim, playboy americano, também viajava no navio. Aidan e Isadora Strauss, fundadores da Macy's, uma loja de departamentos. Também a milionária do Colorado, Margaret Brown, que gostava de ser chamada de Mary. Na segunda classe tínhamos Edith Brown, uma garota de 15 anos. Seu pai queria ir para Seattle para fazer fortuna no ramo da hotelaria. Quando nós subimos na escadaria principal, eu fiquei encantada com a sua beleza. Tudo no navio era maravilhoso. Quadros bonitos pendurados nas paredes e as mesas com talheres de prata e toalhas brancas. Os passageiros da terceira classe ficavam nos andares inferiores do transatlântico. Os quartos tinham o mesmo tamanho das cabines de segunda classe de outros navios da época. Nós estávamos viajando no Titanic porque íamos morar na cidade de Kansas, onde meu pai pretendia abrir uma loja. E achávamos que seria maravilhoso viajar no Titanic. Como éramos imigrantes, tivemos que embarcar na terceira classe. O comandante daquela viagem era o capitão E.J. Smith. Ele trabalhava há 32 anos na White Star Line. Já estava próximo à sua aposentadoria. E aquele não seria o primeiro acidente que passaria, porque antes da viagem ao Titanic, ele também sofreu
um impacto em 1911, mas, diferente do Titanic e do Britannic, não afundou. O Capitão Smith era o oficial mais popular de todos os navios e tinha o melhor salário da época. Então, nada mais natural que coubesse a ele conduzir o Titanic em sua viagem inaugural. Bruce Ismay também estava a bordo para mostrar para todos que a viagem era segura. Mesmo assim, alguns passageiros estavam receosos e tinham medo daquela primeira viagem. Minha mãe teve uma premonição e nunca dormia à noite. Ela passava a noite inteira acordada e só adormecia depois do amanhecer. Eu ficava com meu pai e pensávamos como era estranho minha mãe passar o dia todo dormindo. Mas desde o início da viagem parece que ela sabia que algo de errado estava para acontecer. Entretanto, a maioria dos passageiros estavam muito felizes e esperançosos com um novo futuro nas Américas. Estavam convictos que o navio jamais iria afundar. Todos tínhamos muitos planos e esperanças, principalmente os imigrantes, que pretendiam montar uma vida nova na América. E todos olhávamos muito adiante para pensar que algo poderia dar errado. O dia 14 de abril foi um dia de domingo com mar tranquilo, mas à noite um pesadelo iria acontecer e se tornar uma realidade. Os passageiros estavam felizes, brincando nas salas de jogos ou passeando pelo navio. Eles não podiam imaginar que corria algum tipo de perigo, pois o Titanic nunca afundaria. E num navio tão belo, ninguém pensava no perigo. Harold Bride e Jack Phillips estavam na sala de comunicações. Em um moderno sistema de telegramas, eles enviavam as mensagens dos passageiros. Em meio àquele furor e tanto trabalho, eles não deram a devida importância às mensagens que chegavam de outros navios, alertando para os riscos de icebergs. O Capitão Smith fez de tudo para evitar o acidente. Logo de manhã, quando ficou sabendo das mensagens de icebergs, ele decidiu que o Titanic deveria se afastar 10 milhas ao sul da sua rota original. Ele acreditava que seria possível contornar os icebergs e evitar um choque. No dia 13 de abril, o telégrafo do navio quebrou. O capitão não recebeu uma mensagem urgente. Assim, Smith e o navio navegavam em direção a um imenso iceberg. Às 9h20 daquela noite, Smith deixou a sala de comando e disse para ser informado se algo errado acontecesse. A maioria dos passageiros já estavam dormindo em suas cabines. Eram quase 11h40 da noite, quando Frederick Fleet, um marinheiro, avistou um imenso objeto na frente do navio. Imediatamente, Fred acionou o alarme e avisou ao oficial que estava no comando. Tem um iceberg na nossa frente, toda a velocidade a leste, virar a este bordo. O primeiro oficial, William Murdoch, ordenou que se mudasse o curso do navio e que se revertessem as turbinas. Já era tarde demais. Às 11h40 da noite, um barulho ensurdecedor e similar a um trovão ecoou por aquele navio. Uma hora e meia depois de eu ter deitado, aconteceu o pior acidente que um ser humano já tinha presenciado. Foi horrível. Meu pai estava próximo da porta e disse: "Pegue suas roupas de frio e me siga." Minha mãe saiu da cabine e perguntou para um marinheiro o que tinha acontecido. "Por que nós paramos no meio do oceano?" Ele respondeu que não tinha acontecido nada demais, que tinha sido apenas um pequeno acidente. O navio seria consertado
e a viagem voltaria ao normal em poucos minutos. Murdoch mandou fechar os compartimentos que davam acesso ao porão do navio. Mesmo assim, a água continuava a entrar no Titanic. O chefe de armazenamento do setor dos caldeirões número 5, que fica na parte inferior do navio, disse que o estrondo da batida foi parecido com um tiro. A impressão era de que toda a lateral do transatlântico tinha desabado. A imensa rocha de gelo perfurou o casco do navio, rompendo assim 6 compartimentos criados para vedarem as passagens de água. Os projetistas do Titanic não imaginaram que algo tão grave pudesse acontecer. Quando um compartimento ia ficando cheio d'água, ele transbordava e alagava o outro compartimento, e assim sucessivamente, até que tudo estivesse cheio de água. O naufrágio do Titanic passou a ser uma questão de tempo. Após o acidente, o capitão Smith correu para a sala de comando. Wise May, diretor da White Star Line, também percebeu um tremor ocasionado pelo impacto do iceberg. Saiu da cabine para saber o que tinha acontecido. Thomas Andrew, projetista do navio, foi consultado por capitão Smith para saber as dimensões daquela situação. Em resposta, Andrews disse que o Titanic não iria flutuar por mais de 2 horas. Capitão Smith estava enfrentando o pior pesadelo de sua vida em alto mar. Ele sabia que o transatlântico iria afundar, mas só haviam botes para metade dos passageiros que estavam ali. Sem saída e sem outra solução, mandou a tripulação descobrir os botes. Deve ser difícil para qualquer capitão tomar essa decisão, ainda mais quando se sabe que não existem botes para todos. Em cada um deles cabiam cerca de 65 pessoas, e você tinha que colocar os passageiros nos botes e jogá-los no meio do oceano para que contassem com a própria sorte para sobreviver. Em nenhuma das 3 classes, nem o alarme nem a sirene foram acionados, e a tripulação decidiu bater na porta dos passageiros, um a um, para avisar sobre aquele desastre. Diziam que fossem para o deck superior, vestidos com seus coletes salva-vidas. Muitas pessoas não sabiam por que estavam vestindo os coletes salva-vidas e não compreendiam que o navio estava afundando. Eles achavam que não estava acontecendo nada demais e que todos estariam bem na hora do café da manhã. Capitão Smith pediu para que mulheres e crianças fossem colocadas nos botes, mas muitas mulheres não queriam abandonar os seus maridos. Até hoje é extremamente assustador imaginar o desafio enfrentado pelas primeiras mulheres que entraram nos botes e foram lançadas ao mar, no meio de uma noite fria. Principalmente porque, como os maridos, elas também acreditavam que o Titanic não afundaria nunca. Eu lembro que meu pai foi ao convés para descobrir o que estava acontecendo e recebeu a notícia de que o navio tinha batido no iceberg e que era melhor acordar as crianças e levá-las para a parte superior do Titanic. E foi isso que nós fizemos. Os passageiros da 3ª classe não tinham autorização para ir ao deck. Minha mãe estava com um bebê no colo e uma criança, e por causa disso eu acho que eles deixaram nossa família subir. Nós entramos no bote de número 13 e na despedida meu pai disse que esperava nos reencontrar brevemente. Eu fui colocada numa espécie de saco, mas meu irmão se perdeu e minha mãe não pôde fazer nada por ele. Os passageiros não sabiam que não existia um bote salva-vidas para todos, e isso não passava pela cabeça de ninguém. À 00:15, os operadores do telégrafo começaram a enviar mensagens de socorro. Meia hora depois, a tripulação do Titanic avistou um ponto luminoso em um navio que estava um pouco distante.
Joyce Paxall, oficial do Titanic, disparou vários sinais luminosos. Aquela luz misteriosa era do navio a vapor Califórnia, e ele estava a 19 milhas do Titanic. A tripulação do Califórnia avistou a luminosidade e respondeu também com gestos luminosos, tentando fazer contato com o código Morse, mas não obteve resposta do Titanic. E eles não sabiam que aqueles fogos vinham de lá. Stanley Lord, capitão do navio Califórnia, decidiu seguir viagem, pois não teve a confirmação do sinal luminoso em código Morse. Os oficiais do Titanic continuavam a disparar aqueles morteiros. A luz do Califórnia desapareceu no horizonte, e com ela, a única esperança de salvação se apagou. A tragédia do Titanic não aconteceu em apenas 10 ou 20 minutos. Parecia uma história inacabada, onde as pessoas lentamente iam descobrindo que algo de assustador estava acontecendo e que a urgência por socorro não parava de crescer enquanto o tempo ia se esgotando. Em meio a todo aquele caos, os músicos do Titanic levaram seus instrumentos para o convés e tentavam acalmar os passageiros desesperados enquanto entravam nos botes. Os que estavam nos andares inferiores não escutavam o som daquela orquestra, mas sim o barulho ensurdecedor das águas que adentravam no navio. A água adentrava o navio e cobria as escadas. O transatlântico, que nunca afundaria, estava agora mais próximo do fundo do mar. No meio da confusão, alguns passageiros continuavam dormindo em suas cabines. O marido de uma senhora que estava na terceira classe subiu até o convés para descobrir o que estava acontecendo e não retornou. Ela decidiu dormir e só acordou quando o barco começou a inclinar. A mulher encontrou dificuldades para deixar a cabine, mas conseguiu entrar num dos botes e escapou do Titanic. Um dos principais problemas da terceira classe era a barreira do idioma. Quando os oficiais batiam nas portas e avisavam que o navio estava afundando, muitos imigrantes não compreendiam o que eles estavam falando. Além disso, as escadas para chegar ao convés onde estavam os botes eram de difícil acesso. O barulho nas escadas era ensurdecedor. As pessoas corriam por todos os lados. Os passageiros gritavam o tempo todo enquanto passavam apressados pelos corredores e salões. Nós colocamos nossas roupas, os vestidos de noite, calçamos os sapatos, mas não pegamos nenhum colete salva-vidas. Depois fomos para uma sala grande que estava cheia de mulheres, algumas vestidas com trajes de noite e outras com roupas íntimas. Elas choravam e estavam apavoradas porque não sabiam o que ia acontecer. Nós ficamos lá durante 5 minutos. Minha mãe disse para mim: "Ruth, lá fora está muito frio. Volte à cabine e pegue 3 cobertores para aquecer seu irmão caçula, que tem 2 anos, e sua irmã, que tem 4. Ruth voltou com os cobertores, mas a sua família havia partido em um dos botes. Antes de deixar o navio, a mãe de Ruth pediu para que ela fosse colocada no próximo bote. Então eu esperei. É claro que eu fiquei um pouco assustada. Eu estava nervosa porque nunca tinha imaginado que eu poderia morrer afogada. De qualquer maneira, me controlei e pedi para entrar no outro bote. O oficial do navio disse que sim. Me pegou no colo e me colocou na embarcação. Michel Labratilli era um passageiro da segunda classe. Ele havia abandonado a mulher e os amigos e estava fugindo no Titanic com os 2 filhos. Michel pretendia começar uma nova vida na América. Assim que o navio se chocou com um iceberg,
Michelle levou os meninos para um dos botes. Eu estava ansioso, provavelmente porque estava longe da minha mãe e não entendia que o Titanic ia afundar. Meu pai me colocou no bote e ainda lembro do momento em que soltaram as cordas e do barulho do pequeno barco batendo na água e das ondas do mar. Alguns passageiros tiveram gestos de bravura antes do naufrágio do Titanic. Eu li dezenas de histórias de mulheres que tiveram a oportunidade de sair do Titanic, mas não aceitaram. A senhora Strauss foi uma delas. Um dos oficiais disse para ela entrar num dos botes. O marido dela ia continuar no navio porque tinha cedido seu lugar para uma mulher que estava com uma criança no colo. A senhora Strauss decidiu então permanecer no Titanic. Ela disse para o marido: se você vai ficar, eu também ficarei. John Jacob Astor foi bastante corajoso. Ele era um passageiro da primeira classe. Astor cedeu seu lugar para outra pessoa. Benjamin e seu criado chegaram a colocar os coletes salva-vidas, mas depois vestiram as suas melhores roupas e enviou uma mensagem para sua mulher, dizendo assim: vestidos com as melhores roupas, estaremos preparados para afundarmos como cavalheiros. Eu acho que os homens sabiam que eles não iam sobreviver. Um exemplo disso foi dado por Frank Goldschmidt. Ele disse para o filho: até breve, Frank. Eu te encontrarei mais tarde. O garoto achou que o pai ia segui-lo, mas isso não aconteceu. Os primeiros botes a deixar o Titanic estavam com a metade da ocupação. Os oficiais acreditavam que eles poderiam virar antes de caírem no mar. Porém, como o navio afundava cada vez mais rápido, eles então decidiram lotar os botes. O tempo ia passando e os botes não eram suficientes para todos. Alguns homens que estavam ali disputavam desesperadamente os últimos lugares para saírem daquele navio. Meu pai levou minha mãe e eu até o bote 14. Quando começamos a descer, alguém pulou na embarcação. Era um homem e o oficial disse: eu ia atirar em você. E ele respondeu: você ia apavorar as mulheres e crianças que estão no bote. Um outro passageiro da terceira classe, chamado Daniel Buckley, pulou no bote número 4. Ele desceu agarrado na parte inferior da embarcação. Daniel contou que uma mulher colocou um cachecol na cabeça dele. Os oficiais do Titanic acharam que era uma mulher e deixaram Daniel seguir no bote. Alguns garotos que estavam entrando na adolescência tinham o direito de pegar os botes, mas isto não aconteceu. Os meninos foram barrados porque já não eram tão novos. Eles eram considerados jovens homens e não garotos. A senhora Lucille Carter estava em pé ao lado do filho de 12 anos de idade. Ela tirou o chapéu de palha da cabeça, colocou no filho e disse: agora podemos ir, ele é uma menina. Até as 2 da madrugada, o diretor da White Star Line, Bruce May, ajudava as mulheres e crianças a entrarem nos botes. Porém, ele abandonou o navio quando viu o penúltimo bote a descer. Pouco depois das 2 horas da manhã, o último bote foi lançado nas águas. Ainda era possível ouvir a orquestra de músicos tocando um hino religioso. O hino era Meu Coração com Deus. A popa do navio se levantou abruptamente, interrompendo a música. Como os poucos botes já tinham partido, você pode imaginar o pânico dos passageiros que ainda estavam a bordo. Bem, eu acho que não dá para imaginar. Ninguém pode imaginar isto. Eram 2h10 e a popa do Titanic continuava a se levantar. Já estava quase na hora do navio mergulhar nas profundezas do Oceano Atlântico. Capitão Smith entrou na sala do telégrafo e disse aos operadores que era cada um por si, e os dispensou. Nos últimos 15 minutos, o Titanic começou a afundar definitivamente. As pessoas falavam que sentiam o barco afundando debaixo dos próprios pés. Quando a popa começou a levantar,
barulhos, gritos e ruídos assustadores foram escutados. Tudo ao redor estava desabando. O ruído da mobília batendo no chão e das pessoas caindo se juntava ao som do navio partindo ao meio. O transatlântico afundava lentamente e as pessoas que ainda estavam a bordo se equilibravam no convés e nas varandas, na esperança de que alguém ainda viria para resgatá-las. Mas não teve jeito. Infelizmente, o Titanic afundou. E os passageiros tiveram que pular no mar. Eles se jogaram e gritaram por socorro, mas é claro que ninguém apareceu para ajudá-los. Eu nunca vou me esquecer do barulho horrível que o navio fez quando afundou. Pessoas gritando e o ruído do mar foi terrível. Eram 2h20 da madrugada quando a polpa do Titanic desapareceu nas águas geladas. Por um momento tudo ficou silencioso, porém pouco tempo depois era possível ouvir as vozes desesperadas sobre aquele oceano. Eu acho que a maioria das pessoas saltou do navio. Os passageiros pularam momentos antes do naufrágio ou caíram na água quando o navio afundou. Quase todos os 500 desaparecidos ficaram flutuando depois que o transatlântico mergulhou no oceano. Nós remamos o mais rápido possível porque as pessoas que estavam gritando por socorro queriam entrar em nosso bote. 65 ou 70 passageiros já estavam a bordo e não cabia mais ninguém. É possível entender que até naquele momento as pessoas foram egoístas e não voltaram para salvar aqueles que estavam nas águas geladas. Eles não queriam voltar para ajudar quem estava nadando no meio do mar. No bote número 14, o oficial Redlow conseguiu resgatar 3 pessoas que quase morreram afogadas. O oficial Lau remava na direção de um grito distante, mas antes de alcançar essa pessoa, o grito parava. Ele não podia localizar onde estava a vítima e acabava escutando um outro grito que vinha de outra direção. O barulho das pessoas afogando é algo impossível de descrever. Foi o som mais apavorante que eu já escutei em toda a minha vida. Depois dos ruídos veio um silêncio profundo. O navio tinha desaparecido e a escuridão tomou conta de tudo. Apenas 45 minutos após o naufrágio, não era possível escutar mais ninguém. Nenhum grito de socorro. Um completo silêncio cercou os sobreviventes, egoístas ou não. Provavelmente eles estavam congelados e não conseguiam mais gritar. Só restava esperar que algum milagre acontecesse. Na maioria dos botes, ou um oficial ou um passageiro estavam no comando. No bote número 6, Molly Brown, uma milionária do Colorado, estava liderando os sobreviventes. Molly Brown tinha um coração muito grande. Algumas pessoas achavam que ela era um pouco excêntrica, mas na verdade se tratava de uma mulher fantástica. Nós remamos de 1 até as 4h30 da madrugada. E finalmente chegamos num ponto distante, um sinal luminoso. Depois surgiram disparos de morteiros. Nós gritamos, comemoramos e começamos a remar o mais rápido possível na direção da luz e fomos salvos. O navio Carpathia, comandado pelo capitão Arthur Rostron, estava procurando o navio Titanic desde a noite anterior, quando haviam recebido pedidos de socorro e mensagens de ajuda. Às 4h da manhã de segunda-feira, o Carpathia resgatou 705 sobreviventes do Titanic. Logo que subi no Carpathia, um dos passageiros do Titanic estava esperando por mim ao lado do meu irmão e da minha mãe.
É claro que quando eu vi meu irmão, eu fiquei muito aliviada. Nós tínhamos cobertores, comida, conhaque e café. E até uma mulher se aproximou de mim e perguntou: "Seu nome é Ruth Becker?" Eu respondi que sim. E ela disse que a minha mãe estava me procurando por todos os lados. Finalmente eu me reencontrei com meu irmão, a minha irmã e minha mãe. Todos estavam bem. Após recolher os passageiros dos botes, o capitão do navio, Carpathia, decidiu voltar ao lugar da tragédia, a fim de procurar mais sobreviventes. Ao chegar no local, eles encontraram apenas um corpo sem vida. Quando Carpathia nos salvou, todas as mulheres correram para as varandas do navio para procurar pelos maridos nos outros botes. Mas eles nunca apareceram. Na tentativa de preservar a vida daqueles sobreviventes, o capitão do Carpathia mudou o rumo do navio para Nova York. Nos Estados Unidos e na Europa, todos já sabiam do naufrágio. A notícia se espalhou rapidamente. Parentes e amigos dos passageiros foram para a porta da companhia White Star Line. Estavam em busca de informações dos sobreviventes. Em 18 de abril de 1912, o Carpathia chegou a Nova York. Aproximadamente 40 mil pessoas aguardavam os sobreviventes. Pessoas se aglomeravam à beira do cais. Além dos parentes e amigos, centenas de jornalistas tentavam falar com os sobreviventes. Enquanto o navio atracava, alguns pularam dentro do Carpathia e outros gritavam o tempo todo. Apenas quem tinha algum amigo ou parente em Nova York podia desembarcar. Meu pai estava na Índia e um amigo nosso enviou um telegrama para ele informando que nossa família estava salva. Meu pai ainda não sabia o que tinha acontecido e achou que nós tínhamos escapado de um acidente de trem. Aqueles sobreviventes estavam voltando para casa, mas era um momento muito difícil para eles. Alguns perderam toda a família naquele desastre. Para as passageiras da terceira classe, era muito mais complicado. Quase todas elas eram imigrantes e não tinham ajuda dos maridos, porque estes haviam morrido naquele mar. Nós perdemos tudo. Tínhamos alguns amigos no Kansas, mas ficamos sem dinheiro, sem roupas, sem nada. Então minha mãe decidiu voltar para a Inglaterra. Para muitas crianças, o futuro era incerto. A maioria delas perderam seus pais naquela tragédia e estavam com as memórias repletas de lembranças e traumas daquele fatídico dia. Lolo e Mono Tabratil, filhos de Michel, ficaram conhecidos como os órfãos do Titanic. 3 semanas após o acidente, a mãe dos meninos os encontrou através da notícia de um jornal francês. Para ela foi um alívio saber onde eles estavam. Eu lembro do momento em que meu pai me colocou no bote. Ele disse para eu sempre amar minha mãe. E foi isso que eu contei para ela quando nos reencontramos. Diante de tantas vítimas e de tudo aquilo que havia acontecido, os governos americano e britânico decidiram abrir um inquérito para achar um culpado. Capitão Smith foi inocentado. O diretor da White Star Line, Star May,
foi absolvido, mas enfrentou as acusações da imprensa. Lembrem que ele abandonou o navio com mulheres e crianças a bordo. O comandante do navio Califórnia também foi duramente criticado por não atender aos chamados luminosos dos morteiros do Titanic. Eu acho que não se pode culpar apenas uma pessoa pelo desastre do Titanic e por todas as mortes. Uma série de fatores contribuíram para a tragédia. Se o Titanic tivesse um número suficiente de botes salva-vidas, certamente ninguém teria morrido, porque teria tempo para salvar toda a tripulação. Existiam mais de 1.200 vítimas fatais. Mais homens da primeira classe haviam se salvado e crianças da terceira classe haviam morrido. Diversas cerimônias religiosas foram realizadas nos Estados Unidos e na Europa, em homenagem às vítimas. Todos se faziam a mesma pergunta, mas afinal, o que de fato havia acontecido naquele dia? Em setembro de 1985, 73 anos após o naufrágio, uma equipe de cientistas encontrou os destroços do navio. Descobriram que pouco antes de afundar, o transatlântico havia se partido ao meio. A popa do navio permaneceu boiando e depois desapareceu no oceano. Mas isso por apenas alguns segundos. Eles iniciaram um trabalho de resgate para recuperar o que pudessem do navio e pensaram em içar o Titanic. Eu respeito o trabalho dos cientistas, mas espero que eles nunca tirem o Titanic do fundo do mar. Eles estão completamente errados. O Titanic deve ficar onde está, no fundo do mar. I think it should stay where it is, at the bottom of the sea, as a grave. Lealdade, bravura e sacrifício são coisas que fazem parte da história do Titanic. O egoísmo também faz parte, uma vez que, se não fossem egoístas, aqueles que não cederam um espaço, ou quem não pensou que todos deveriam ter a chance de sair naqueles botes, também nos deixa uma lição de aprendizado e de valor à vida de todos, sem distinção.